A paz do Senhor Jesus. Hoje o Espírito Santo fala para a gente sobre proteção. O interessante é que Davi, ele escreveu o Salmo de capítulo 17, versículo de número 8, e falou para a gente o seguinte: guarda-me com a menina do olho, esconde-me à sombra das tuas asas. O interessante é que quando Davi escreveu aqui, ele estava passando por um conflito com o exército e até mesmo com Saul. No livro de 1 Samuel, capítulo de número 18, versículo de número 26, Davi estava passando por um conflito, por uma, vamos dizer assim, uma necessidade de uma proteção especial, porque era só Davi, mediante aquele exército todo, mediante vários e vários inimigos. Eram inimigos que se atacavam em todos os lados da vida de Davi. E vamos pegar essa palavra, trazendo nos nossos dias de hoje. Quantos inimigos que estão atingindo, quantos inimigos que estão perseguindo você? Muitas vezes são inimigos de quê? Do desemprego, um inimigo de uma enfermidade, um inimigo de uma conversa fiada, um inimigo, por muitas vezes, de uma separação. Eu não sei o que hoje está, vamos dizer assim, trazendo perigo para você. Mas Davi, ele pediu a Deus uma proteção especial. E o Espírito Santo nos leva no livro de Deuteronômio, capítulo de número 9, versículo de número 10. A gente vamos entender como que Deus protegeu e como que Deus protege todos aqueles que pedem, todos aqueles que clamam ao Senhor uma proteção. A palavra, quando fala menina, no original fala pupila. A pupila dos olhos do Senhor. A pupila, vamos dizer assim, tem essa parte preta, ou não sei que cor que é seu olho, se for um olho claro, é essa parte maior. Aí vem essa outra parte pequena, uma menor, que se chama pupila, e a outra é aquela do meio, que é uma bolinha. Então Deus fala que guarda cada um de nós com a pupila dos seus olhos. Deus guarda minuciosamente cada um de nós. O interessante é que Davi, ele criou o filho dele, Salomão, levando a palavra, levando o quê? O exemplo de seguir o caminho do Senhor. Salomão, cheio do Espírito Santo, escreveu em Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 3, fala bem assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão vendo essas pessoas planejando, arquitetando o seu mal, a sua destruição. Os olhos do Senhor estão vendo todas aquelas pessoas planejando o mal contra a sua vida. Aí o Espírito Santo nos leva no livro de Apocalipse, no capítulo de número 19, versículo de número 12, fala bem assim: os olhos do Senhor são chamas vivas. Os olhos do Senhor queima todas essas pessoas, queima toda essa conversa, todo esse planejamento, porque por muitas vezes pessoas planejam, pessoas arquitetam a sua destruição, mas quando vai colocar em execução não dá certo, porque o Senhor já queimou todos esses planos, todos, vamos dizer assim, as arquitetação, todos os pensamentos das pessoas para planejar, para destruir a você. O Senhor já foi lá e já queimou. O interessante é que Davi ainda não para ainda. Davi, ele cheio do Espírito Santo do Senhor, escreveu também o Salmo de número 136, versículo de número 12, ele fala bem assim: com mãos fortes e braços estendidos, porque o seu amor é para sempre. Deus protege cada um de nós com os braços estendidos, com a mão forte, porque a mão do Senhor está livre para te defender, para te proteger. Por isso que Davi, ele pediu ao Senhor para esconder ele na sombra das tuas asas. Aí nos leva lá também no livro de Salmos, capítulo de número 91, a sombra do Onipotente. Aí nós vamos entender porque Moisés escreveu esse cântico de proteção. Porque Moisés, ele contemplou a proteção que Deus protegeu, não só Moisés, mas todo aquele povo naquele deserto. O interessante é que durante o dia, Deus ia com o quê? Com a nuvem de proteção. Protegendo de quê? Dos perigos, da destruição, de um calor.
E a noite era com o quê? É como fala em Apocalipse, capítulo 19, versículo de número 12, com uma coluna de fogo. Mas os olhos do Senhor é esse fogo consumidor. Os olhos do Senhor é esse olho consumidor. É o que? Uma chama viva que vai consumir todos os planos, todas essas arquitetação do diabo e de junto de pessoas que vai arquitetar, planejar a sua destruição. Deus, da mesma forma que Deus protegeu Moisés, protegeu Davi, protegeu todo aquele povo no deserto, Deus também vai proteger você. Por muitas vezes você está passando um deserto, por muitas vezes os inimigos estão fazendo como fez com Davi, cercou Davi em todas as áreas de Davi. Davi, ele se sentiu sim cercado, mas só que Davi clamou ao Senhor. O interessante é que o Salmo de número 17, no versículo de número 1 até o 3, Davi chama Deus para uma audiência particular. Aí nos leva como o profeta Isaías escreveu em Isaías 43, versículo de número 26. Deus fala o seguinte: entre em juízo comigo, me lembra da minha palavra, me lembra da palavra. É por isso que Deus chama a gente para um juízo, para a gente lembrar a Deus da palavra, para a gente lembrar, vir aqui na palavra e reivindicar os nossos direitos. Porque você sabe, meu irmão, por muitas vezes você está passando um momento financeiro difícil. Em Lucas fala da parábola de quê? Do filho pródigo. O filho pródigo requereu o direito dele. E por muitas vezes nós estamos como o irmão do filho pródigo. A palavra fala que Deus dividiu a herança por igual, que o pai dividiu a herança por igual. Só que o que? Os olhos que estão vendados, os olhos que não estão conseguindo enxergar a promessa já cumprida sobre a nossa vida. Nós estamos como aquele filho pródigo, como o irmão do filho pródigo, murmurando, reclamando. E quando vê as bênçãos acontecer na vida das outras pessoas, nós chegamos a Deus e falamos da mesma forma que aquele irmão do filho pródigo falou, que está na casa do Senhor há quanto tempo, mas se quer o pai, faz uma festa. Por muitas vezes você está perdida dentro da igreja mesmo, mas hoje o Espírito Santo vem para falar para você: Deus já dividiu a herança por igual. E hoje o Espírito Santo fala novamente para você: você está debaixo das asas do Senhor. Deus fala que protege você com a menina do olho do Senhor. É uma proteção especial. Por isso que Moisés escreveu no versículo de número 10, em Deuteronômio capítulo 32, versículo de número 10, fala bem assim, lá na parte mais final: guardou com a menina dos teus olhos. Moisés contemplou que Deus guardou todo aquele povo com a menina dos olhos de Deus, do Senhor. Aquele povo passou por muitas dificuldades. Nós não podemos nem imaginar e nem mesmo pensar quantas dificuldades que aquele povo teve. Aquele povo passou por muitas vezes necessidade de águas, necessidade de pão, de comida, mas Deus proveu tudo para eles. Deus protegeu eles. Quantos perigos que aquele povo passou, e Deus protegeu ele. Qual a diferença de hoje? Deus abriu um mar vermelho, Deus abriu o rio Jordão para você passar em seco, protegendo você do exército de Faraó, da mesma forma que protegeu aquele povo. Qual a diferença de Deus hoje proteger você? Nenhuma. A diferença é eu e você clamar ao Senhor pedindo a proteção de Deus, pedindo a proteção que Deus protege eu e você com a menina, com a pupila do olho do Senhor. Essa é a diferença. Aquele povo, Davi pediu a Deus, e por muitas vezes nós não estamos pedindo essa proteção a Deus. E eu convido hoje você a pedir essa proteção a Deus. Eu convido você a receber Jesus como Salvador da sua vida, voltar para os caminhos do Senhor. Jesus está voltando. Que Deus abençoe você.
Um forte abraço, meu irmão, porque Deus protege você com a menina do olho de Deus. Você está guardado, meu irmão, assim, no lugar mais precioso, que é a pupila dos olhos de Deus. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, fica com Deus.